Então, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, bem-vindos. É um prazer tê-los aqui de novo para mais um encontro do Grupo de Estudos em Psicodrama, do Viver e Recria. Lembrando que esses encontros passaram a ser quinzenais, então a gente se vê hoje e se vê agora no próximo sexta-feira, dia 15 de outubro. E hoje a gente tem uma presença mega especial, que é a Luciana Moscor. Não sei se eu falei do sobrenome certo, Sim. mas a Lu vai estar trazendo para a gente assuntos de sexualidade, disfunções sexuais no consultório e as principais demandas desse assunto quando ele chega Oi, no Márcia. consultório. Oi, Márcia, bem-vinda. Lu, o palco é teu e nos direcione nesse tema. Tá certo, Carlos. Brigadão, brigadão pelo palco. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Que legal estar aqui de novo no grupo. É, Então, gente, a ideia de falar um pouquinho aqui no grupo de estudos, né, sobre sexualidade, eu já vim aqui falar disso um pouquinho, outras vezes, mas hoje eu queria focar um pouco mais no que é de disfunção. Então, às vezes as pessoas vêm me perguntar muito, Lu, tô recebendo essas queixas no consultório, o que que eu faço? Socorro! Porque eu acho que a gente fala, né, pouco sobre isso na graduação. Não precisa ser um terapeuta sexual, não precisa ter uma formação, claro, né, que quem se interessa, recomendo, acho que é um assunto super interessante, mas daí eu sou suspeita para falar. Mas eu acho que a ideia é que a gente possa ter alguma noção para acolher os nossos pacientes nessas demandas, sem necessariamente se tornar um especialista no assunto, né? Porque eu acho que a clínica, ela traz isso, né? A gente não vira especialista em adolescente, para tratar de adolescente, a gente não vira especialista em idosos, né, para atender um idoso, a gente não vira especialista em luto para lidar com luto, né? Agora estamos aí na pandemia, todo mundo virou especialista em luto. É, então, claro que hoje é uma pincelada, vou tentar, né, sanar as dúvidas de vocês, falar um pouquinho mais, como o Carlos falou, tem um convite mais especial, que é um curso que começa agora na metade de outubro, que aí sim é um curso mais aprofundado. Esse curso é um quentinho no meu coração, porque desde antes da pandemia, na verdade, eu tinha vontade de fazê-lo de forma aprofundada. É, eu já dava aula sobre sexualidade, mas eu sempre quis dar um curso aprofundado sobre disfunções sexuais. Então, esse é um curso que tem 3 encontros. Ele é um curso todo comigo. E a ideia é que a gente saia desse curso instrumentalizado para atender a essas demandas de disfunções sexuais. Ai, a Natália, que bom, Natália. Que legal. Então, tu vai ver um pedacinho do que a gente vai ver no curso, mas, claro, nem se compara com o que a gente vai aprofundar lá hoje, porque qual é que é a ideia? Vai ter uma palhinha assim. É, né, muitas dessas demandas a gente precisa, sim, de uma equipe multidisciplinar. Hoje, essa é a primeira coisa que eu vou falar. Então, a ideia nesse curso é a gente ter esses 3 encontros. Hoje eu não vou falar disso, mas lá no curso eu quero falar sobre o público LGBTQIA+. Acho que esse é um público que está super deixado de lado. É, é, não como uma disfunção, por favor, não me entendam mais. Eu me dei conta quando eu falei isso, assim, meu Deus, parece que eu estou falando como se fosse uma disfunção. Não, mas esse é um público que, pelo menos na minha prática clínica, vem para o consultório, às vezes com queixas de relacionamento, de questões sexuais. E se às vezes a gente já não consegue atender o público hétero, esse público, então parece que os terapeutas saem meio correndo. Eu não sou desse público, então eu não posso atender. Gente, nada a ver uma coisa com a outra, não tem relação nenhuma a isso, mas eu acho que super vale a pena a gente entender um pouco melhor que a nossa sexualidade é algo global. Então, se a gente entender um pouco mais do espectro todo do ser humano, a gente consegue atender todo mundo e não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, a ideia do curso que eu vou dar desses 3 encontros é também se aprofundar um pouco mais nesse público LGBT como um todo, tanto de falar um pouco das famílias que às vezes chegam, olha, temos um adolescente que está se descobrindo, o que que a gente faz, que eu acho que é super importante,
Acho que as famílias estão mais abertas a isso, ainda bem, que bom, estamos melhorando enquanto sociedade, mas ainda traz muitas dúvidas para os pais, e acho que traz uma porção de dúvida para esses adolescentes que ficam, tá, eu sei que eu estou cheio desses desejos, mas não estou sacando ainda muito bem quem eu sou nesse mundo. Então, eu acho que tem uma porção de coisas que a psicologia pode acrescentar na vida dessas pessoas. Mas vamos lá, né, gente? Esse é um assunto que não vai dar para eu falar hoje. Talvez eu volte, então, um dia. Fica aí daqui a alguns meses, quando eu conseguir de novo. Eu volte. Por favor, já vou catar tua agenda. Então tá. Depois a gente conversa, caso, para falar só disso um dia. Mas aí tem que vir chamar a Amanda, vir junto, falar junto comigo, que daí eu acho sacanagem eu falar sozinha disso. Eu sei que tem uma porção de gente que talvez poderia me auxiliar nesse assunto. Então, hoje, gente, o que que eu trouxe para falar para vocês? É esse público mais geralzão. Então, tô eu lá no meu consultório, sentadinha, não sou uma terapeuta sexual, tô atendendo adolescentes e adultos que é basicamente pelo menos a minha realidade, e pessoas, casais, adultos com demandas sexuais. O que que mais aparece? Foi me baseando nisso que eu montei a apresentação de hoje, montei o que eu queria falar. Queria ouvir um pouquinho vocês, se vocês já atenderam, se isso é uma coisa super diferentona, se vocês nunca ouviram falar disso, para eu ter uma noção. Vocês já receberam esse tipo de demanda, encaminharam, saíram correndo, deixaram para falar outro dia? Como é que foi a experiência de vocês no geral no consultório? Se alguém tem alguma história para contar. Hoje, a clínica que eu tenho, os pacientes que eu atendo, todos eles são da comunidade LGBTQIA+. Uhum. Então, quando tu fala desse olhar, para a gente olhar também para a sexualidade além do heteronormativo, eu fico extremamente feliz de saber que tem pessoas como você. Porque quando eu vou para um primeiro contato com esses pacientes, a primeira coisa que vem fui em muitos outros psicólogos e eles não me deram conta, ou eles acabaram não conseguindo me entender, ou de alguma maneira foram preconceituosos, ou tinham certo desconhecimento sobre a comunidade LGBT, que ia mais, que a gente sabe que não é todo psicólogo que compreende, que vai à busca disso, né? Então, hoje a minha clínica é disso e essas questões aparecem, assim, e aparecem com certa frequência. E daí já deixo, talvez, não sei se tu vai fazer na tua fala, como a gente talvez pode orientar, não sei se seria a palavra, mas no sentido das comparações que a comunidade LGBT traz em relação à forma como a sexualidade deles é em relação ao padrão, ao hétero, né? Que muitas vezes acaba ficando nessa comparação de que deveria ser igual ou de que deveria ser de tal forma e fica nesse ideal, assim. Perfeito, Carlos. Bem legal isso que tu falasses, porque eu acho que a gente acaba tendo esse olhar sempre heteronormativo. Então, eu vou acabar trazendo esses slides que não têm uma orientação sexual, porque para mim eu dividi os problemas do jeito que o DSM divide, que são em problemas femininos e masculinos. Sim, me desculpem, gente, eu deixei a comunidade trans de lado, mas é que hoje não tinha como abordar né, todo mundo nesse tempo aí que a gente tinha para hoje. Mas eu ainda acho que mesmo dentro dessa divisão, mesmo, né, deixando aqui, vou ter que fazer esse parêntese e deixar aqui a comunidade trans um pouquinho de lado, pedindo 1 milhão de desculpas. A gente ainda tem lésbicas, né, e homens gays que sofrem bem com isso, Carlos, né, com essa comparação, com esse lugar de não. Então, tu és um homem gay, tu vais ter que estar nesse olhar de então você ou é o homem ou é a mulher da relação, né? Ou tá num passivo e ativo, e esse é um olhar tão limitado, tão pobre para o que a sexualidade pode ser. Mas, gente, esse é um olhar tão limitado para o mundo heteronormativo também, Eu né? ia te falar isso, sabe? Que às vezes a gente vai e traz talvez um conceito bem didático do que é sexualidade, e a pessoa já fica assim, pensando milhões de coisas, porque talvez ela nunca teve essa informação antes. Exatamente. Né? Se a gente for parar para
só para fazer o exercício com calma. O que é sexo? Fazer um exercício filosófico aqui. O que é sexo? Tentem me responder isso. Ah, é uma relação entre duas pessoas. Entre duas pessoas? Não sei. Ah, é uma relação de prazer. De prazer, tem certeza? Tem gente que vai questionar isso. E a gente começa a questionar tudo que envolve o que é uma relação sexual. Então, só a ideia de sexo como um todo, ó, gente, aí a gente vai meio longe, tá? Agora eu dei uma viajada aqui filosófica, fui quase lá, sim, mas é para a gente fazer o exercício de cuidem com se eu tô aberto a escutar um paciente, eu vou me chocar se ele me trouxer algo que não é eu e mais um parceiro ou mais uma parceira, e a gente está junto, e aí alguém dá prazer para o outro ou recebe prazer do outro, e é isso que não está funcionando bem. A nossa sexualidade é tão maior do que isso, né? Então eu acho que a gente já começa por aí. Eu não estou pedindo para vocês, gente, e isso é uma coisa que eu falo sempre muito para os terapeutas, para vocês terem uma vivência que ofende de alguma forma nenhum de vocês. Nós, enquanto terapeutas, podemos ainda ser pessoas. Então, a gente vive dentro da nossa casa e dentro do nosso quarto o que a gente bem entender. E dentro da nossa sexualidade, a gente vive a sexualidade onde quiser. Também, se quiserem transar na área de serviço, fiquem à vontade. Né? Mas é de um lugar assim, vocês têm a moralidade de vocês e o que faz sentido para vocês enquanto pessoas sexuais. Mas os pacientes de vocês vão trazer vivências muito diversas. Então, aquilo que a gente fala muito na faculdade, não julgue, aquela postura de acolhimento, de não julgamento, quando a gente fala de sexo, ela fica bem mais complicada. Porque nós somos treinados e a gente não nota, e aí vamos lá, né, para os conceitos morenianos de papéis, de conservas culturais, que a nossa tendência é pensar num casal. Se é um casal, se são dois homens, se são duas mulheres, não importa, mas a gente tende a pensar num casal. Então, eu apresento para vocês, por exemplo, o conceito de trisal, né? Então, são três pessoas num relacionamento. Já fica meio, opa, pera. E, no geral, os terapeutas já apresentam um trisal, já pensa assim, não, mas aí tem alguém meio sobrando. Não, isso aí, na verdade, é só uma fase. Aí a gente fala mal lá dos pais dos adolescentes que não estão aceitando, né, a orientação sexual do adolescente, e a gente está como terapeuta no mesmo lugar. Então, gente, tá tudo bem se a gente fizer isso, não tem nada de errado, por favor, não se julguem. É que é uma conserva cultural muito, muito, muito forte. Então, 5 anos de psicologia, mais 3 de pós, mais algumas coisas, não são, às vezes, o suficiente para nos tirarem desse formato de pensar. Tá tudo bem. Continuem estudando e continuem se questionando. Eu acho que essa é a principal, a principal mensagem que eu passo para vocês. Nada fica tão óbvio. O que é o principal? E aí eu acho que Moreno é fantástico quando ele traz isso. Como que eu meço, né? Já que a gente tem que medir alguma coisa, a saúde do meu paciente. Como que eu tenho certeza que ele está bem? A partir de como ele está vivenciando esse papel. Esse papel está cristalizado? Porque é claro que eu posso ter um trisal que não está funcionando bem. É claro que eu posso ter alguém que está vivenciando um casal, né? Um trisal, um casal a três, sim, do homenagem à trois. Então, Márcia, o homenagem à trois é uma coisa diferente, porque um homenagem à trois significava um casal que convidava uma terceira pessoa a participar. Né? Ele tinha uma proposta diferente. Um trisal significa 3 pessoas que assumiram um relacionamento sério. Então, ele de fato se difere bastante da ideia de ménage, né? Que é uma palavra em francês, que é a ideia de o sexo a 3. Então, o ménage, ele significava exclusivamente algo sexual. O trisal, e aí por isso a ideia de casal e trisal, né? Por isso pegar a palavra casal, ele vem exatamente para questionar essa visão muito sexualizada. Um trisal vivencia
escovar o dente, fazer faxina, pagar as contas, todas as outras partes além da vida sexual. Então, é bem importante a gente ter essa troca, né? Porque o homenagem à trois continua acontecendo, né? Tem vários casais que se mantêm convidando de várias formas uma terceira pessoa para vir vivenciar sua sexualidade. Só que eles continuam sendo um casal, né? Então, essa pessoa vem, vivencia ali aquele momento sexual com eles e vai embora. E eles continuam sendo só um casal. Um trisal, não. Eles sempre são três. Né? Então, eles nunca deixam de ser esses três, não importa o momento. Então, a parte sexual é apenas uma das vivências daquele trisal. Então, essa talvez seja a maior diferença, né? Existe até uma dúvida legal, por exemplo, na hora de pensar num trisal que já vive junto há 20, 30 anos, de como é que faz com herança, com coisas desse tipo, né? Porque nós já temos, hoje em dia, trisais que vivenciam isso. Então, Entendi. hoje em dia, a nossa legislação não abarca essas pessoas. Uhum. Né? Então, acontece muito de um trisal ser formado, às vezes, por um casal que era casado e adicionou essa terceira pessoa. Mas, no geral, passado um certo tempo, essa terceira pessoa tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, a mesma fidelidade, as mesmas regras totais que o casal tinha. Ou não, também já conheci trisais que começaram juntos o relacionamento. Então, se conheceram os três, no caso, eu estou pensando especificamente numa paciente minha que fazia parte de um trisal, então, as três se conheceram, as três começaram a estar juntas, as três resolveram namorar e vivenciaram, pelo menos do tempo que eu a acompanhei, durante 2 anos e meio, 3 anos, um namoro bem sério a três. Né? Então, não havia nenhuma diferença das regras e dos deveres e direitos que as três possuíam dentro daquele namoro. Obrigada, Luciana. É mais profundo do que eu imaginava. Sim, por isso a nomenclatura é diferente, né? Então, até a própria sigla, né? LGBTQIA+, ela também vem um pouco desse lugar. Gente, para que tanta letra, né? As pessoas perguntam, meu Deus do céu, mas a sigla vai ficar cada vez maior. Vai ficar cada vez maior, tantas quantas letras nós precisarmos para incluir a todos. Né? Então, o próprio nome LGBT já não inclui mais a todos. Mas, bom, aí isso eu vou ter que deixar vocês com um gostinho de quero mais. Se vocês quiserem saber mais, vão ter que ir lá para o curso comigo. Gente, vou começar aqui os slides para eu não me perder, porque o assunto é tão grande que a gente vai falando, pega um assunto, quando eu vejo já são 7 horas, eu não olhei slide nenhum ainda. Espera aí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um pouquinho, deixa eu voltar. Eu, como sempre, o meu slide está sempre no último slide, porque eu estava mexendo em alguma coisa até a última hora. Vamos lá, deixa eu botar as carinhas de vocês aqui, que eu, por favor, se puderem manter as câmeras abertas, que eu gosto muito de ver as carinhas de vocês. Me ajuda muito a continuar conversando aqui. Me sinto conversando, não falando só para a tela. Eita. Foi. Pronto. Gente do céu, o que eu fiz? Você colocou e tirou, eu acho, Lu. Ele fechou sozinho. Fechou. Da vontade dele. Vou ter que abrir de novo. Me desculpem, gente. Como vocês viram, estava tudo aberto. Fechou completamente o PowerPoint. Espera aí que eu vou ter que abrir o PowerPoint todo de novo. É muito assunto. Daí não carregou. Tá aqui. De estudos, abrir. Gente, enquanto meu computador calmamente, sem pressa nenhuma, que o computador geralmente
nunca tem pressa quando a gente tem, abre. Das coisas que eu falei até agora, né, dessa pequena introdução, vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta antes de eu começar a mostrar os slides? Ah, Luciana, eu quero. Fica à vontade. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Eu quero aproveitar para fazer um comentário, porque foi uma coisa que, em um atendimento, eu parei e fiquei com um ponto de interrogação até hoje. E, assim, desse assunto, eu vejo que eu tenho muito a aprender, né? Uhum. Eu estava atendendo um gay, Uhum. uma pessoa que eu atendi durante, assim, muito tempo. A gente tinha um vínculo muito legal. Só que um belo dia ele vai e me pergunta se eu gostaria de ter um filho gay. Na lata, sim. A queima-roupa. Tá. Tá. E aí eu falei, eu vou ser, lógico, sincera de acordo com o que eu penso, né? Mas assim, eu sei que em momento algum do atendimento eu tive dificuldade de lidar com ele, por ele ser gay, não tive. Uhum. Mas quando ele me perguntou isso, eu falei com ele que eu não gostaria. E assim, pensei, né, numa série de coisas, o preconceito que a pessoa vive e até mesmo a situação, porque todo mundo não vejo que a pessoa seja menos por isso, mas Claro. de forma alguma, tá? Mas existe a questão do filho idealizado, a gente sabe disso, né? Sim. E só que aí foi uma coisa que ficou assim, como é que eu vou te dizer? Mal resolvida, não sei se para ele, mas para mim, porque eu vi que ele entendeu que eu tinha preconceito em relação a ele. Tá. E, na verdade, a minha relação com ele, da minha parte, era super tranquila, sabe? Em momento algum. Pelo contrário, eu tinha um carinho muito grande por ele, né? Uma Uhum. pessoa, assim, muito batalhadora, sabe? Muito honesta e tal. Ele falou alguma coisa que eu não estou... Ele falou alguma coisa nesse sentido. Aí é que a gente vê quem tem preconceito ou não, entendeu? Uma coisa assim. E Entendi. ele me pegou assim muito de surpresa, porque eu já o atendi há anos, né? Logo em seguida, ele passou num concurso e foi para outra cidade. Tá. E aí eu falei, gente, eu tenho muito que aprender sobre esse universo, né? Porque eu fiquei, gente, eu não poderia. Eu acho que eu ia me sentir muito mal para ele se eu desse uma resposta que não tivesse a ver com o que eu estava pensando naquele momento. Eu não estaria sendo inteira, né, com ele. Claro. E, ao mesmo tempo, da minha parte, existia esse carinho mesmo, existia, né, toda essa relação, esse vínculo que foi construído há anos, e que eu acho assim que depois desse tempo todo de atendimento, talvez ele tenha Se levado uma resumiu a impressão. tua resposta. Exatamente. E eu fiquei mal com isso, fiquei sem saber Eu como imagino. lidar. E uma outra situação também é assim, quando a pessoa traz um discurso, né, de exclusão, de não se sentir aceito na sociedade e tudo mais, eu sei que também é uma particularidade, assim, de um mundo que eu não conheço tanto e deveria e quero conhecer mais. Uhum. Então, assim, eu não sei se eu poderia entender essa exclusão como uma pessoa que é mais gordinha, que se sente excluída, ou se é diferente essa exclusão por ser uma classificação voltada para a sexualidade. Então, Entendi. essa parte eu sinto necessidade também de saber um pouquinho mais, né? Mas, Ana, eu acho que tu estás falando uma coisa muito importante, que é, é como se tu dissesse assim, então, eu só vou poder ajudar alguém ou ter empatia se eu viver aquilo na pele. Tu és uma mulher, eu estou entendendo pelo teu discurso, branca, hétero,
dentro de uma certa norma de peso. Então, não. Então, tu não sofres vários dos preconceitos que a nossa sociedade tem. Tá bom. Tens aí vários privilégios, só da tua fala rapidinho a gente já conseguiu identificar. Mas, então, tu não podes acolher uma pessoa gorda, nem negra, nem gay. Não, eu acredito que eu até possa acolher, sabe? Eu só fico pensando assim, dentro do ponto de vista, seria a mesma, eu deveria tratar da mesma forma uma exclusão voltada para a sexualidade, de uma exclusão voltada para a aparência física, de uma exclusão voltada para a raça, ou isso tem diferença por serem classificações diferentes, entende? Eu sei que varia primeiro de pessoa para pessoa, de como a pessoa sente, né? Mas, assim, eu não sei se eu teria que saber algo a mais para tratar desse assunto no consultório. Não, a exclusão voltada para a sexualidade tem talvez essa particularidade que eu desconheça, que é diferente da exclusão voltada para aparência, gordo, magro, para raça. Não sei se tem diferença, sabe? Ana, eu acho que mais do que o assunto em si, o tipo de preconceito que a gente está falando, talvez a tua primeira leitura nesse assunto seja sobre lugar de fala. Nós temos alguns livros muito legais sobre, porque tu não vais falar do lugar de fala de quem sofre o preconceito. Então, o teu paciente te fez uma pergunta do lugar de fala de quem estava com o preconceito na pele, que ele sofria todo dia. E ele te fez uma pergunta também do lugar de fala de uma mãe que tu não és. Então, tu só podias responder aquilo de um lugar de fantasia. Tu não terias como dar uma resposta verdadeira. Eu acho que a Liana tinha tanta coisa para vocês explorarem da relação de vocês, muito mais do que dizer sim ou não. Sim. Né? Eu não sei se tu és mãe, se tu tens filhos, mas assim, nunca tu ias poder dar uma resposta verdadeira, a não ser que isso de fato tivesse te acontecido. Então, o teu lugar de fala era de alguém que estava olhando completamente de fora para a situação. Eu não sou mãe de uma pessoa homossexual. Logo, tudo que eu for falar aqui é de alguém que está olhando de fora para a situação. Então, esse primeiro posicionamento talvez tivesse ajudado ele a ver que tu não terias como responder aquilo do mesmo lugar que ele estava perguntando. Né? Então, quando a gente consegue conversar sobre o lugar de fala, talvez ele pudesse te contar sobre o lugar de fala dele. Explorar sim, mais essa pergunta. Isso, aí ele tinha coisas para te contar que tu nunca ias vivenciar. Que uma pessoa negra vai te contar que tu nunca vai vivenciar. Que uma pessoa gorda vai te contar que tu nunca vai vivenciar. Então, se a gente tentar se colocar nesse lugar da pessoa e se colocar nessa inversão de papel moreniana, essa inversão ela tem suas limitações. Por mais empático que a gente possa ser, por mais télico que a gente possa ser, ela tem limitações. Porque nada na minha vida vai me preparar para vivenciar o que é ser uma pessoa homossexual. Não é verdade isso. Eu posso ler, eu posso estudar, eu posso fazer um monte de trabalhos, mas eu não vivi isso. Então é mentira se eu disser para vocês que eu sei o que é isso. Eu fui lá nos meus encontrinhos na adolescência, eu tive meus namoradinhos e eu nunca andei na rua, se eu estava de mão dada ou não, com quem eu estava ficando, sei lá, ou namorando, com medo. Então, eu nunca passei por isso, e se eu me mantiver uma mulher heterossexual, eu nunca vou passar. Então, pronto, eu não tenho o que dizer disso. Né? E assim a gente vai dentro do nosso lugar de fala sobre vários outros assuntos. Assim como o homem nunca vai entender o que é o meu lugar de fala como mulher. Né? E assim a gente vai dentro dessas comparações. Então, eu tenho a sensação, Ana, que talvez ele te fez uma pergunta que nem ele entendeu que tu não tinhas como responder.
Uhum. Né? Foi Acho isso que, mesmo. né, tinha ali um vínculo que eu não acho que se perdeu, eu acho que foi muito bonito que vocês viveram, mas ele queria uma resposta que tu não tinhas como dar. Né? Eu imagino como o Bustos diria que no teu papel de terapeuta, né, que passa por mãe, que passa por pai, ele estava buscando talvez essa aceitação de tu querias me ter como filho, tu querias me ter, né, e que ele formulou com essa pergunta. Uhum. Então, eu não acho que caberia um sim ou não mesmo. Mas tudo Sim. bem, né? Porque eu acho que explorar como era para ele ser esse filho, que não é o filho idealizado, porque daí tu lesses muito bem. Ele sabia que ele não era, dentro da nossa sociedade, das nossas conservas culturais, o filho idealizado de nenhuma mãe. Mesmo que ele fosse milionário, o homem mais bonito, com o casamento mais maravilhoso, com os filhos mais perfeitos, mas como homem gay, pelas nossas conservas culturais, não, ele não é o filho idealizado. E aí isso é algo que vocês vão precisar olhar, né? Dentro das nossas conservas, ponto. É isso que a nossa sociedade convencionou, né? Então, por mais perfeito que ele possa vir a ser como pessoa, a gente convencionou que a orientação sexual dele traz uma mancha, um problema. Então, acho que tinha uma porção de coisas aí para vocês explorarem, mas eu acho que é muito legal, Ana, e obrigada por trazeres esse lugar, né, e essa vivência, porque tu acabastes de trazer uma baita cena temida de todo terapeuta. Como é que eu respondo uma pergunta dessa? Uhum. E tu fosses falando, eu fui me arrepiando dos pés à cabeça. Como é que se responde uma pergunta dessa? Eu disse todos os palavrões que eu conheço enquanto tu falavas, pelo amor de Deus, do Senhor Jesus Cristo, do universo. Foi, Como é que alguém responde isso? Não tem como. foi difícil, foi muito difícil. Falei, gente, aprendizado do resto da vida e para eu Pro correr resto se atrás, esquece né? mais. Claro. E aí, Ana, eu acho que vai daqueles lugares, assim, sabe, de não tinha resposta certa, mas ao mesmo tempo foi o que vocês viveram, né? Fez algum sentido. E se ele estava tentando achar algo que confirmasse para ele que tu eras alguém preconceituosa, ele ia achar ali ou em algum outro lugar. Porque daí a gente teria que entender, né, o funcionamento dele, a dinâmica dele. Se aquela resposta daquele tamanho valeu mais do que toda a vivência que vocês tiveram, por todo o tempo que tu acompanhasses, bom, aí acho que não importava muito o que tu ias responder, né? Acho que tu já estava meio que se preparando para encontrar isso. Tu entende o que eu quero dizer? Sim. Às vezes Sim. os pacientes fazem essas pegadinhas com eles mesmos. Ah, então tu não gostas de mim mesmo, né? Então é esse lugar. Mas enfim, né? Aí eu acho que, caramba, vale aí um aprendizado para todo mundo e desse lugar de aquilo que o Moreno fala. Quando a gente não consegue ir para o individual, nós, como terapeutas, temos um olhar também de analistas sociais. Então, essa é uma pergunta que não dá para responder no individual, então a gente abre. Ela é uma resposta, né, de lugar de fala, de análise social, de o que ela significa para nós enquanto seres humanos nesse momento que a gente está vivendo. Porque se alguém perguntasse isso para um terapeuta em 1960, a resposta era uma. Em 1980, com, né, a AIDS bombando, era outra. Em 2000 era outra e em 2021 é outra. Né? E aí Moreno foi genial no que ele disse sobre ser analista social. Né? Porque muda completamente o que a gente dizia. Eu acho que hoje os terapeutas têm a própria noção, né, de lugar de fala. A gente deu nome para isso. Olha como as letras são importantes, né? Por que que LGBTQIA+ é tão importante? Porque a gente tem letras que nos ajudam a dar nome para coisas que a gente não sabia como dizer antes, né? E tantas outras
conservas culturais, mas que a gente pega. Então, lê um pouco sobre isso. Talvez te instrumentalize para falar com outras pessoas que vão trazer experiências completamente diferentes das tuas, porque eu sempre brinco. Então, um terapeuta vai ter que né, começar a casar, separar, ficar viúvo, daí ter filho, daí perder um filho, daí ter filho do segundo casamento. Daí um terapeuta, para estar pronto, ele vai ter que ter uns 270 anos para atender todo mundo e conseguir ter todas as experiências. Terapeuta não existe. Né? Você tem uma indicação de livro, sim? Coisa boa quando a gente está no online. Vou até pegar uma caneta aqui, gente. Eu seguiria pelo mais claro, que é o livro da Djamila Ribeiro, que é sobre racismo, mas que eu acho que ele vai te abarcar em tudo. Uhum. Oh, meu Deus. É aquele pequeno manual antirracista? Isso. Vai falando. Já manda o link aqui no chat. Obrigada, então tá bom. Valeu, Carlos. Ótimo secretário. Eu acho que é um ótimo começo para entender a ideia de lugar de fala, e daí eu acho que ela consegue ir te guiando por outros caminhos. Não é sobre o público LGBT, não importa, Ana, porque ela te provoca a reflexão sobre quando tu estás falando de um assunto que não é a tua vivência. Uhum. Por si só, eu acho que já nos ajuda muito a chegar a essa reflexão. Gente, se tinha uma coisa que eu não estava esperando, era dar uma volta e parar nisso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por proporcionarem essas voltas. Vou ver aqui. Mais alguém, gente, além da Ana? Alguma outra pergunta? Adorei. Dane esse slide, vamos falar da vida. Muito mais interessante. Vocês querem trazer algum caso, alguma dúvida que apareceu, que foi muito diferentona, que vocês ficaram assim, como a Ana, meio sem reação, sem saber o que fazer? Oi, Sabrina. Oi, Lu, boa tarde. Boa Cheguei um pouquinho tarde. atrasada, estava em supervisão também. Não consegui ouvir qual foi a pergunta que a Ana recebeu e agora eu estou aqui fazendo várias fanfics na minha cabeça. Depois eu tenho que Ana ouvir a foi gravação. perguntada se ela gostaria de ter um filho gay por um paciente. Olha por um que paciente. cena temida daquelas assim de livro. Pois é. Difícil, né? Agora fica mais claro. Eu tava, meu Deus, que pergunta que ela recebeu, que assim, tá fazendo Chegar várias depois dá para imaginar 1000 coisas. Uhum. Mas só queria saber, assim, do que vocês estavam falando, assim, Claro. vocês estão compartilhando, a quantas anda, assim, eu ia começar os slides e pedir para o pessoal me trazer, assim, dúvidas, casos diferentões que tivessem recebidos em relação à sexualidade. É isso. Tá. Queria compartilhar, então, só uma dúvida de um caso que eu fiquei, assim, que mexeu um pouco comigo e também me deixou um pouquinho de mãos atadas, assim, na sexualidade, no sentido, assim, o paciente trouxe para mim como demanda que a mulher dele não tinha relações sexuais dele com tanta... fugiu a palavra, né? Mas com tanta... todo dia, como ele queria. Né? Ele queria mais, ela não tinha tanto desejo, tanta me vontade. fugiu a palavra que ele usou, frequência? assim, né? Frequência, com tanta frequência que quanto ele queria, assim, eu fui investigando para saber o quanto seria essa frequência, né? E a frequência dele era assim todo dia, né? E daí mexe um pouquinho com a gente, assim, né? No hospital eu trabalho com mulheres vítimas de violência sexual, inclusive às vezes do marido, assim, daí fiquei com certa dificuldade, assim, como me vem essa demanda, porque não tem como ir lá dizer para a mulher dele, para a esposa dele, né? E Sabrina, quem estava em terapia era só ele, não era o casal.
Isso e daí só um adendo, se puder abordar um pouquinho dessas Claro. coisas também ajuda. Sabrina, a tua pergunta, a Sabrina, eu não combinei, eu não contratei a Sabrina para me fazer essa pergunta, mas tem tudo a ver com o que eu vou falar, Sabrina, porque eu acho que essa questão de demanda, né, tanto de um querer a mais do que o outro e tal, para mim isso sempre denota muita falta de comunicação entre o casal. Que tipo de falta de comunicação? Vários. Porque às vezes falar que o outro não tem esse desejo, é claro que existem níveis de desejos diferentes, mas às vezes a gente tem uma diferença de sexualização do dia a dia muito importante. E aí o teu casal, ele é bem clássico, de um homem possivelmente muito mais sexualizado e de uma mulher um pouco menos. Não é exclusividade, tá, gente? Já recebi casais ou homens ou mulheres com a queixa reversa, tá? Não é tão incomum assim, bem como dentro da comunidade LGBT, né? Homens ou mulheres com essa queixa não é incomum. A gente sempre pressupõe que o homem é que tem mais desejo, isso não é verdade. Inclusive, nos meus slides tem um pouquinho falando mais disso, mas nesse caso, Sabrina, é bem clássico de, assim, trabalhar mais com o casal, que o nosso desejo não começa no nosso corpo, começa na nossa cabeça. O nosso cérebro é o nosso maior órgão sexual. Então, a ideia de que a gente começa a ter desejo quando a gente deita na cama ou quando a gente vai combinar de sair, né, ou ir para o motel, sei lá, com o nosso parceiro, como é a nossa combinação, é muito, muito, muito pequena. Então, no geral, se a gente for pegar no histórico, né, os homens vão ter a cultura de, na adolescência, até um pouquinho antes, começarem a trocar um monte de revista, um monte de vídeo, um monte de coisa, pornô, né, e muito mais fala sobre masturbação, sobre a sua própria sexualidade dele. As mulheres não trocam porcaria nenhuma. Trocam, no máximo, foto do ator global bonitinho da época. E também ninguém conta o que é para fazer com a foto, né? Porque, assim, a foto tá ali, e eu faço o que com aquela foto? Né? Porque o que tem na foto? A idade, o signo, do que ele mais gosta. E eu faço o quê? Enquanto mulher heterossexual com aquelas informações? Nada. Né? Então, não converso com as amigas, não contam, olha, eu tenho mais tesão nesse ator aqui, esse aqui não me interessa tanto. Olha, quando eu fico com tesão, eu imagino isso e isso. Né? Ou eu não tenho vontade de ver fotos, eu gosto mais de ler textos, ou eu tenho mais interesse em ver vídeos, ou eu não gosto de ver e nem ler nada, eu gosto de usar só a minha própria imaginação. Então, essas são coisas que acontecem muito pouco no mundo feminino. E aí, quando a gente junta um casal heterossexual, a gente acha esquisito que eles não tenham o mesmo approach, né? A mesma ideia de sexo. Na verdade, eu acho a coisa mais normal do mundo. Que eles não tenham o mesmo approach, porque eles tiveram uma criação, né? Uma noção de como lidar com o sexo completamente diferente. Então, a ideia é que eles se juntem mesmo e cada um viva num planeta. Porque, em termos de sexualidade, cada um foi criado num planeta. E aí esse teu casal representa bem esse planeta mais cristalizado culturalmente, que é este homem hipersexualizado e essa mulher pouco sexualizada. Deixa eu pegar aqui os slides, porque eu queria falar um pouco disso nos termos mais teóricos, Sabrina, eu acho que vai ficar mais claro. Uma coisa que aparece muito pros de queixa sexual. Gente, tô com medo que vai fechar de novo. Deu certo. Uma coisa que aparece muito dessas diferenças de queixa sexual tem a ver com consentimento. Consentimento parece uma palavra bem óbvia, mas não é, né, Sabrina? E tu trabalhas com violência sexual, deve saber muito bem disso. Gente, consentimento, quando a gente fala de sexualidade, parece beabá. Não é. Tá cheio de casais casados que falam pouquíssimo sobre consentimento. E eu sempre gosto de voltar na adolescência, e aí isso vale para o público LGBT também, porque eu acho que tem uma criação parecida
mesmo que a tua orientação sexual seja diferente, que é assim. A gente posiciona a criação, né, das mulheres na nossa sociedade como, olha, não é para dizer não, tá? Não é para desagradar aquela tia, não é para reclamar do tio que é chato, não é... Sorria. A menina tem que estar sempre sorrindo, tem que ser boazinha. Então, a gente não ensina, no geral, mulheres a dizerem não, a se posicionarem. Enquanto, no geral, os homens são mais estimulados a ultrapassar os limites. Olha, aquela menina te disse não, dá uma insistidinha, vê mesmo se era não. Tem que ser, não, dá mais uma tentadinha. Não, mas assim, mas ela colocou o braço para te impedir ali de botar a mão no seio. Não, mas vai por outro caminho, vê se tu não consegues mesmo assim. Essa combinação de coisas, gente, ninguém aprende sobre consentimento. Nem os homens, porque eles são estimulados a insistirem, nem as mulheres, porque elas são estimuladas a disfarçarem o não delas, a não dizerem claramente um não. Então, a gente acaba com pessoas que têm bastante dificuldade de se posicionarem. Como é que isso funciona mais tarde, né? Esses estereótipos, bem estereótipos mesmo de gênero. A mulher fica nesse lugar um pouco mais passivo, mais submisso. Então, a chance aqui de um abuso sexual, ou mesmo, pelo menos, de um abuso, vamos pensar nesse lugar de abuso, não de um abuso de um menor de idade, né? Mas de um abuso nesse sentido de algo não consentido entre um casal. Isso possui uma correlação muito negativa com o prazer, porque eu ter uma relação sexual com alguém que eu não estou com vontade de ter, para um cara que vai depois ficar de mau humor, que vai me tratar mal a semana inteira, né? Isso é um relato que eu escuto com alguma frequência. Ai, eu acabo transando porque depois eu vou me incomodar tanto, né? Então, nós educamos essas mulheres para manterem os seus relacionamentos afetivos, mantém o namorado satisfeito, mantém o carinha ficando contigo, ao invés de se posicionar sobre o seu prazer. Então, se tu não estiveres gostando muito, pelo menos transa com ele fica mais calmo, ele fica mais satisfeito, ou pelo menos ele fica contigo de novo. Gente, isso parece uma coisa de 1940, não é, tá? Esse é um relato que eu escuto de meninas de 14, 15 anos até hoje. Ah, pelo menos faz um sexo oral, daí ele fica contigo de novo. Tá? Então, isso se mantém super, 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 infelizmente, atualizado. Para negociar alguma coisa em termos de satisfação sexual, de obtenção de prazer, né, para uma mulher que passou a vida toda, talvez fazendo um sexo oral quando ela não estava nem com vontade de ter alguma coisa, ou, tudo bom, pode me penetrar, eu fico aqui meio que olhando para o teto, mas pelo menos tu não ficas de mau humor a semana toda. Imagina negociar como você vai tocar a minha vagina, como você vai chegar no meu clitóris. É uma distância gigantesca. E para um homem que nunca precisou negociar nada, porque se ele ficava de mau humor, ou se ele ficava de saco cheio, ou se ele dava 3, 4 patadas, ele logo conseguiu o que ele queria, olha que complicação essa dupla. Então, quando a gente fala de consentimento, eu estou falando da sutileza do casal se escutar. Escutar que o outro está insatisfeito. Escutar exatamente o que o outro quer dizer. Porque dizer assim, olha, você deveria dar prazer para sua parceira. Gente, isso para muitos casais é quase fala grego. Não significa nada. Para muitos homens, dar prazer para sua parceira é penetrá-la do jeito mais forte que ele conseguir, que é isso que ele viu nos vídeos pornôs a vida toda. Para muitas mulheres, isso não é prazeroso. Então, a gente tem uma equação que não fecha, não funciona. E para mulheres que a vida toda não se posicionaram, elas geralmente nem conhecem como se dá prazer, e 2, se elas conhecem, elas não vão contar para os parceiros por medo, por vergonha, por não terem muito jeito de se posicionar. Então, essa falta de noção é mais fácil dessas mulheres se engajarem em relações sexuais indesejadas, é mais fácil de elas atribuírem valor nessa capacidade delas de manter um relacionamento, mesmo que para isso elas tenham que ter essas relações indesejadas, e não se focarem no próprio prazer. E aqui, gente, a gente chega no que eu ia falar, Sabrina, que eu acho que responde muito, sobre masculinidade tóxica.
Gente, eu quero falar com vocês sobre masculinidade tóxica, mas quando eu falo desse assunto, eu sempre dou uns 5 avisos antes. Masculinidade tóxica não é falar mal de homem. Tá, começamos por aí. Masculinidade tóxica faz muito mais mal para os homens do que para as mulheres. Mas muito mais. É uma prisão para eles, não é um lugar legal. Então, a gente fala de masculinidade tóxica, mas é de um lugar que eu sei que para alguns homens parece que eles estão dominantes, que eles estão bem nesse lugar, mas tenham absoluta certeza de que não tem nada de bom. E masculinidade tóxica é algo novo, então está começando a ser entendida melhor. É o famoso machão, né? O que a gente antes chamava desse machão, desse jeito muito estereotipado. Então, para mim, masculinidade tóxica tem tudo a ver com sexualidade, porque essa masculinidade tóxica não enxerga nem a sexualidade masculina desse jeito que ela pode ser vivenciada com muita sensibilidade, e muito menos a sexualidade feminina. Ah, Lu, então 2 homens juntos dá certo. Também não. Porque 2 homens dentro dessa masculinidade tóxica também não se enxergam, também não têm sensibilidade nem consigo nem com o próximo. Então não se enganem de que esse lugar de masculinidade tóxica é um excesso de masculinidade como se fosse uma coisa boa. Então, o Guilherme Valadares, que é um cara que escreveu um tanto na internet, e se vocês quiserem dar uma olhada, pesquisem o nome dele, tem bastante material legal sobre masculinidade tóxica. Ele, né, enumera aí 7 aspectos, que é essa agressividade excessiva. Então, é aquele cara, todo mundo já viu um cara desse em algum lugar, que qualquer coisa vira briga, qualquer coisa vira vamos dar um soco, vamos resolver então isso aqui na porrada. Como um primeiro ponto de masculinidade tóxica, esse medo de qualquer coisa relacionada à homossexualidade, como se alguém virasse homossexual do nada. Não sei se vocês conhecem alguém assim, alguma figura pública. Desculpa, não aguentei. Um medo de ser fraco, né? Então, qualquer coisa que não é masculina é fraco, é ruim. E esse medo também de ser feminino. Então, tudo que é considerado feminino também é ruim. Então, é uma polaridade muito ruim de ou eu sou muito machão, ou eu sou um lixo. O que é um lixo? Ser gay, ser mulher, ser sensível, falar dos sentimentos. Então, qualquer coisa que seria contrária a essa masculinidade tóxica é considerada muito ruim. Aí vem a parte que eu estava falando. O que junto com essa masculinidade tóxica acontece? Essa busca de tudo que é altamente sexual. Como assim altamente sexual, Luciana? Né? Sexualidade era para ser uma coisa sensível. Então, é essa sexualidade com um fechamento emocional. Nada é vulnerável. É sexualidade do tipo, vamos penetrar todos os buracos que a gente encontrar loucamente. Não essa sexualidade de deixa eu conhecer a minha parceira com calma, deixa eu explorar o corpo dela e ela explorar o meu pra gente se conhecer melhor e a gente ter prazer junto. E uma obsessão muito forte com poder e com dinheiro. Não é de um jeito legal, gente, de prosperar na vida, né? Eu vou dar mais respeito e mais atenção a quem eu conhecer que tiver mais dinheiro e uma posição de poder maior. Então, são relações de trabalho muito autodestrutivas, do sentido, eu sempre vou passar alguém para trás para subir na carreira. É isso que o Guilherme Valadares enumera como esses pontos de masculinidade tóxica. E ele fala muito dessas concepções distorcidas como que algo que historicamente destroem, silenciam e matam os próprios homens. Porque essa competição desenfreada, essa coisa muito pesada, acontece, claro, com as mulheres em termos dessa violência doméstica, sexual, mas entre os homens também, em termos dessa violência social que a gente experimenta hoje. Aqui a gente tem alguns dos efeitos dessa masculinidade tóxica, efeitos mais sociais. Eu vou passar, gente, porque eu já vi que já são 6h30, eu queria chegar na parte mais sexual. E aí eu queria chegar nesses cuidados aqui para não patologizar o masculino.
né? Então, essa é uma identidade toda baseada no medo, né? Comprovar-se que é macho é importante, pensando nisso, né? Em ser agressivo e ser sexual te comprova que tu não és nem feminino, nem sensível o tempo todo. Tem um gato passando aqui. A ideia de atacar essa masculinidade tóxica não é atacar o masculino, é buscar essa liberdade. Então, que os homens possam ter liberdade para serem mais sensíveis, para buscar suas escolhas, para decidirem como eles querem se relacionar, e para não terem que se provarem fortes o tempo todo. E aqui eu deixo algumas sugestões de leitura para vocês, que é um livro do Bustos antigo, com os seus problemas por ser antigo, mas que eu ainda acho que é uma leitura que vale muito a pena, que é o Manual para um Homem Perdido, de 2003. Tem um site muito legal que se chama Manual do Homem Moderno, que tem muitos artigos legais. E tem um documentário muito bom chamado O Silêncio dos Homens, que está no YouTube, é super fácil de acessar, todo sobre masculinidade tóxica. Todo mundo tem que assistir esse documentário. Ele é muito bom e muito impactante. Desafio vocês a ficarem sem derramar uma lágrima. Ele é todo feito por homens para homens, mas nenhuma mulher deveria não assistir esse documentário em algum momento. E aqui, pessoal, como é que, né, isso chega na nossa sexualidade, então? Essa hipersexualização das relações. Então, são homens que, às vezes, Sabrina, o que acontece desses homens, né? Muitas vezes, esses parceiros estão buscando uma conexão emocional. Só que eles só conhecem essa conexão através do sexo. Então, uma coisa que às vezes eu peço muito para os parceiros quando eles pedem isso é se eles conseguem ficar com a parceira, estarem juntos, se abraçarem, possivelmente até explorarem os próprios corpos, sem usarem penetração. E de preferência, inclusive, sem nenhum dos dois chegar ao orgasmo. E eu peço para eles fazerem isso por um bom tempo. Porque isso, para o parceiro, às vezes, que tem menos libido, ajuda muito a ativar essa libido. Né? E aí, geralmente, eu peço que o parceiro que tem menos libido, não importa quem seja, né? Se é o homem ou se é a mulher, que ele comande mais esse momento. Que ele explore mais o corpo daquele que tem mais libido, que ele diga o que ele gostaria de fazer, se ele quer conversar, se ele quer ficar abraçado, né? Se eles podem ficar abraçados nus, eles podem se beijar e só se beijar. Né? Eu brinco assim que é uma volta ao namoro adolescente, que era quando a gente podia namorar de roupa. Não podia fazer mais nada. Né? Ou então eu digo assim, pode namorar, mas tem que ficar pelo menos com a roupa de baixo. Né? Então eu acho essa exploração dos nossos sentidos sem explorar tanto os nossos órgãos sexuais muito positiva. Porque a gente, às vezes, hipersexualiza tanto, né? Ah, tá, foi lá, deitou na cama, papo, um sexo. E esquece desses outros sentimentos, esquece de passar um tempo abraçado. Então, esquece de ativar essa libido, essa energia sexual que o casal precisaria ter, que é maior do que só transar. Né? E aí, claro, aí eu vou mais longe quando o casal me permite, que é vocês topam pensar em sexo de um jeito não óbvio? Que daí, claro, eu vou explorar como é que o casal de fato faz sexo, o que eles efetivamente gostam. No geral, os casais ficam muito presos à penetração, né? E aí eu vou perguntar, vocês topam abolir a penetração por um tempo? Eu deixo vocês fazerem qualquer coisa. Que vocês dois topem e que os dois estejam gostando, vocês façam o que vocês quiserem. Vão lá na cozinha, usem o que vocês quiserem da casa, não é da minha conta. Mas vocês não podem usar penetração. No geral, claro, às vezes, né, os casais saem um pouco da regra, e tudo bem, não é exatamente uma regra que ninguém leva bronca por quebrar, mas eu acho que tem um lugar super importante e isso para mim faz parte dessa masculinidade tóxica, que é o homem não é um corpo, né? Ele é só um pênis. Ele é basicamente um pênis, ele não é mais nada. Que eu acho uma pena, porque tem um corpo inteiro aí cheio de sensações super legais para serem vivenciadas, paradas
num órgão só. Por quê, meu Deus do céu? Para quê? Não, pera. Então, que o parceiro ou a parceira possa experienciar esse corpo todo aí, que tem uma porção de coisas legais para viver. E que o homem também não fique parado no peito, bunda, vagina da mulher, esse trio, que assim também é uma falta de imaginação para muito mais coisas para vivenciar. Então, eu acho que tem esse lugar muito legal do casal de poder ir mais longe na sua criatividade. Né? E essa percepção, sair dessa percepção limitada. E o que a gente fala muito dessa masculinidade tóxica, né? Dessa não conexão com esse lado feminino. Vamos pensar nesse feminino, gente, como tudo que se refere a algo que é mais sensível, a algo que é mais do todo, né? E aí aqui eu estou usando uma conserva cultural, porque a gente define o que é mais masculino como algo assim que é mais ativo, né? Algo que é mais do mundo, e a mulher como mais sensível, mais acolhedora. E eu penso, o sexo pode ser algo muito acolhedor, né? Pode ser algo muito íntimo, feito não só daquele jeito, vamos se pendurar no lustre e fazer as posições mais diferentonas que às vezes a gente vê nos filmes. Gente, dúvidas até aqui? Eu queria trazer essa visão mais geralzona de sexualidade, de masculinidade tóxica para vocês. Como soa, Sabrina, essa ideia, pensando nesse caso do teu paciente? Sim, faz muito sentido, né? Principalmente quando tu fala ali com a questão financeira, assim, percebo que esse movimento Ele se dele encaixa. vai se encaixando, assim, né? E que é algo que traz sofrimento para ele também, né? Não traz só para ela, né? Viver e, assim, né? Reparando outros pacientes, os homens, enfim, viver assim deve ser muito ruim, né? Deve ser essa pressão o tempo todo, né? E todos nós temos amigos, temos pessoas que a gente conhece que sabe que se pressionam para fazer uma performance incrível e se pressionam para várias coisas, né? E que tu fala ali, que eu venho percebendo, assim, o papel da pornografia, assim, né, nisso tudo, né? Eles crescem vendo uma coisa de cinema, assim, que não condiz, não é compatível com a realidade, né? E a frustração de quando isso não acontece, assim. Então, faz muito sentido tudo que tu trouxe, assim, Lu. Sabrina, bem legal tu falar de pornografia. Eu sempre fico com receio quando a gente fala de pornografia, porque pensando em disfunções sexuais, eu não tenho só coisas ruins para falar de pornografia. Ela é uma boa aliada. Ainda que eu tenho muitas, muitas e muitas ressalvas, né? Eu acho que a pornografia como como é que a gente diz assim, né? Como professora dos adolescentes, ela é péssima. Né? Eu acho que ela ensina uma porção de coisas muito pesadas desse lugar, porque hoje a pornografia mais dentro da conserva, né? Aquela mais conhecida, mais mainstream, como eles chamam, né? Se a gente entrar no primeiro site pornô e abrir os primeiros vídeos que a gente encontrar no site sem procurar muito, a gente não está vendo sexo, a gente está vendo só violência mesmo. Aquilo é só violência. Não chama aquilo de sexo, porque o dia que aquilo for sexo, eu quero ser um abacaxi. Aquilo não é sexo, é só violência. Então isso é muito pesado, né? Porque não tem nada de conexão naquele filme. Mas tem uma parte muito positiva da pornografia que ajuda muito, por exemplo, pessoas que não tiveram muitos parceiros ou que não se relacionaram com ninguém a descobrir do que elas gostam. Então hoje a gente já tem, por exemplo, toda uma gama de vídeos feito por mulheres para mulheres. Esses são vídeos que eu tenho achado muito positivos. Então, eles são vídeos que saem completamente dessa lógica muito tóxica, né? Muito masculina tóxica, porque o que ninguém conta desses vídeos? Os homens que estão performando nesses vídeos estão sob efeitos de remédio, né? Sob efeitos de injeções, né? Então, aquele tipo de ereção, elas não acontecem na vida real nem para os homens que estão lá no vídeo, né? Nem quando eles vão para casa. Então, eu acho que isso é bem importante. E as mulheres que estão nos vídeos também saem bem machucadas dos vídeos, né? Eu sempre conto uma história, toda vez que eu conto, eu odeio contar a história, mas eu sinto que eu preciso contar a história para todo mundo, que é
em 2007, 2008, uma atriz pornô ganhou, eles têm um Oscar do filme pornô, né? Como sempre tem, né? Que ganha melhor cena de não sei o quê, melhor cena de grupo, melhor cena disso, como tem do Oscar. E a atriz pornô que ganhou a cena de melhor cena de sexo anal, ela tinha ido para um hospital depois da cena que ela ganhou o Oscar. Então, isso diz alguma coisa, né? Ela filmou a cena, ela terminou de filmar a cena, ela teve uma perfuração anal, ela foi para o hospital, ela precisou de uma cirurgia, mas mesmo assim ela ganhou um prêmio. Então, que nível de desconforto essa mulher passou enquanto ela filmava para precisar de tratamento médico depois, né? E mesmo assim, porque ela não tem como ter escondido o quão desconfortável ela estava. Mas mesmo assim, nessa filmagem, a filmagem ficou boa o suficiente para esse pessoal que não consegue mais, né, ver a cena de outro jeito, que ela foi premiada dentre tantas outras cenas com um prêmio que até onde eu entendo é bem importante, tá? Ganhar um Oscar desse é uma coisa, e eu te chamo de Oscar por isso, porque é um prêmio bem importante, bem disputado, né? Então eu sempre conto essa cena, conto essa história porque eu acho que ela é muito simbólica. Então essa é uma indústria complicada, ainda que ela tenha mudado, tem muita gente saindo de lá, contando os bastidores, querendo fazer outro tipo de filme, ela ainda existe, ela ainda é multimilionária, né? Então os adolescentes precisam conhecer outro jeito de transar. Mas eu não consigo dizer joguem fora a pornografia porque ela é de muito auxílio para gente em vários tipos de tratamento. Então, bem legal né? E eu falo muito de masculinidade tóxica hoje para a gente reconhecer nos nossos pacientes homens, perceber o nível de sofrimento que eles têm, parar de normalizar essa busca desenfreada por sucesso, essa busca por ser o homem mais macho que tem em toda a região, e esse pegador, esse comedor né, de todo mundo, esse maior pênis da região, o cara que é mais top, para perceber esses homens como pessoas com sentimentos, porque eles passaram a vida inteira não entrando em contato com isso, e nem eles notam que tem, e quando notam, no geral, se desesperam. Então, o fato de eles estarem em psicoterapia e terem vindo já diz que eles estão muito bem, já diz que eles estão fora dessa curva, né? Porque nós estamos hoje numa sociedade que diz, tá ótimo, seja esse cara, ganhe o máximo de dinheiro possível. Gente, não tem nada de errado com ganhar dinheiro, por favor. Eu sou a pessoa que diz, ganhe dinheiro, isso é uma coisa muito boa. Mas ganhem dinheiro desse jeito sem passar ninguém para trás, né? Sem passar ninguém para trás, sem fazer nada ilegal, sem deixar de lado a sua saúde, né? Sem deixar de lado a sua família. Então, acho que essas coisas todas podem coexistir. Não precisa abrir mão da sua humanidade para ter um sucesso profissional, porque eu acho que, de certa forma, essa masculinidade tóxica diz: deixe de ser uma pessoa para ter muito sucesso. Mas vamos em frente. Eu queria falar um pouquinho dessas disfunções, mas eu acho que a gente só tem 15 minutos. Então eu queria falar, deixa eu falar um pouquinho do que a gente precisa investigar, então, porque não vai dar tempo de... Eu não estou acompanhando o chat, gente, porque não dá. Trocando algumas informações então tá bom. de livros, se tiver que você falou, pergunta, alguma coisa, tá. Eu vou te avisando. O que eu acho importante, pessoal, quando a gente recebe alguém com alguma queixa de disfunção sexual, qualquer uma, no consultório. Primeiro, que o nosso trabalho aqui, né, quando a gente fala que o ser humano é biopsicossocial, essa é uma hora que esse biopsicossocial precisa falar muito alto. Então, nunca recebam um paciente que fala em excesso dessa hipersexualização ou de baixa libido, nem homens nem mulheres, pessoal, porque eu já vi muito paciente, tanto homem quanto mulher, com baixa libido, que estava sendo tratado em psicoterapia como exclusivamente emocional. Gente, muito cuidado com isso, tá? Tem um monte de fatores fisiológicos, doenças, fatores hormonais,
que podem causar isso. Então, tem horas que a gente fala mal dos médicos, que eles só dão remédio e tratam tudo como médico, mas tem horas que a gente é igualzinho. Então, nem tudo é emocional, tá? Tem baixa de testosterona. Eu já vi homem de 20 e poucos anos, saudável, tranquilão, sem nenhum outro sintoma, tá com a testosterona, ó, lá no pé. Tá? E aí tá com baixa libido, não sabe por quê. Eu sempre peço, se a pessoa está fazendo psicoterapia, ela consegue pelo menos fazer um exame de sangue básico e no clínico geral e dizer, eu estou me sentindo mal por isso, por isso, por isso. Eu preciso fazer pelo menos exames de sangue básicos, taxas hormonais, alguns outros exames. Um clínico geral vai saber identificar o que ele precisa pedir. É nosso dever ajudar o nosso paciente a identificar que ele precisa ir ao médico. Tá? Então, a gente não pode esperar que o próprio paciente saiba que ele precisa ir ao médico. Nós, como psicólogos, não é que a gente vai identificar, você está com a vitamina D baixa. Não é isso, né, gente? Não é para a gente ler resultado de exame, pelo amor de Deus, que a gente não tem informação para isso. Mas é para a gente pedir, olha, você deveria ir ao clínico geral, ou ao urologista, ou a um ginecologista. Pelo menos garantir que não tem nada de errado. Né? Os sinais são poucos, mas vai. Porque se por acaso tiver alguma coisa de errado e a gente está tratando como exclusivamente emocional, a gente está nadando contra a maré. Né? Então, tem alguns tipos de medicamento de uso contínuo, alguns antidepressivos, tá? Causam uma baixa de libido ou causam dificuldade para chegar ao orgasmo. Então, tem vários tipos de remédio. O uso continuado de drogas, tá, pessoal? Então, é uma coisa que se fala muito pouco. Mas, por exemplo, quem fuma maconha cotidianamente, não é depois de 3 semanas fumando maconha que a pessoa vai sentir. Mas eu tenho alguns pacientes fumando maconha há 3 anos, 5 anos, 7 anos, diariamente. Mas é meu baseado, eu sou da paz e tal, não sei o quê. Gente, assim, oficialmente falando, não é uma coisa assim que, uau, a pessoa vai ficar doente imediatamente. Mas o uso contínuo de maconha causa baixa de libido. Isso é dado científico, não é a Luciana que está falando. Isso é dado científico. Tá? Então, o uso diário, contínuo de maconha tem um efeito na libido já mais do que comprovado dentro da medicina. E aí o pessoal, às vezes, usa pra caramba né, maconha e álcool no final de semana a rodo e não nota os efeitos que tem. Mas eu tenho 20 e poucos anos. Gente, mas dependendo do organismo, já faz uma diferença. Então, eu já recebi vários homens jovens relativamente saudáveis, que até se exercitavam e tal, mas usuários de maconha todo santo dia. Todos com baixíssima libido. Né? Então, às vezes, a reclamação não era deles, claro, porque eles nem notavam. Mas as namoradas, os namorados reclamavam horrores, porque a pessoa estava de boas no universo, né? Então, tudo bem, a pessoa não se estressa com nada, mas também não se importa com nada, também não tem tesão por nada, né? Então, notem esse tipo de coisa, não deixem passar. Esse é o tipo de informação que a pessoa não conecta, mas que a gente pode conectar. Alguns transtornos